Uma crise política atravessa o Brasil há pelo menos 2 anos e ainda hoje novas denúncias sacodem o país praticamente toda semana. O programa Reflexões está no ar com André Ramos Tavares e Gisele Reis. É quase consenso que o sistema político brasileiro precisa ser revisto, aprimorado. Mas de que forma? Quais são as prioridades? E como realizar essas mudanças? A reforma política é o tema do Reflexões de hoje, que recebe o ministro Admar Gonzaga, do Tribunal Superior Eleitoral, e o professor Heleno Torres, da Universidade de São Paulo. Veja mais sobre eles. Admar Gonzaga, ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, professor integrante do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral. Heleno Torres, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, doutor em Direito do Estado e livre docente de Direito Tributário. Gostaria de agradecer os nossos convidados do programa de hoje, o ministro Admar Gonzaga, do Tribunal Superior Eleitoral, e o doutor Heleno Torres, professor titular da Universidade de São Paulo. Muito obrigado pela presença dos dois aqui hoje. Muito obrigado, professor André. Muito obrigado, Gisele. É um prazer estar aqui com o meu colega, querido professor Admar. Isso, o prazer é todo meu também. Agradeço a vocês o convite, é uma honra e quantas vezes convidado, quantas vezes virei. A honra é toda nossa. Nós vamos discutir hoje a questão da reforma política, né? E para iniciar, então, eu gostaria de começar falando sobre as eleições municipais deste ano. Claro. Nessas eleições teremos uma novidade, não é? O financiamento empresarial de campanha foi proibido, né? Ele deixou de existir oficialmente no Brasil. Esse fato novo, no entanto, não resolve os nossos problemas políticos. Ou resolve? O que é mais urgente na avaliação dos senhores? Eu tenho a impressão que foi uma mudança importante, uma mudança radical, né, uma mudança absoluta de tudo aquilo que a gente vinha experimentando no nosso sistema de financiamento político há anos. E, claro, nós temos alguma dúvida sobre o resultado dessa modificação. É claro que ninguém mais suportava aqueles números exorbitantes em campanhas, aqueles gastos astronômicos que vimos na última eleição. A forma como essa captação ocorreu, que temos tido notícia nos noticiários, nos programas e nos fatos que estão sendo desvendados por agora. Agora, talvez tenhamos um problema que todos têm alertado sobre o Caixa 2, sobre a possibilidade de termos a introdução de recursos que não sejam oficiais de campanha dentro do nosso sistema político. E a grande preocupação disso é que quem sabe fazer Caixa 2 não é aqueles que operam dentro da legalidade, vamos dizer assim, né? Professor Heleno, na sua opinião, como é que o senhor enxerga essa questão do financiamento, dessa questão do Caixa 2? Né? Nosso sistema hoje ele é misto, né? Permite tanto a questão do financiamento público quanto privado. E não há possibilidade desse financiamento por parte de pessoas jurídicas, mas ainda existe a possibilidade de pessoas físicas contribuírem. Me parece que há um limite aí também em relação a esse financiamento. E qual é a sua opinião em relação a este cenário quanto a este tema de financiamento? Claro. Mesmo antes da decisão do Supremo, já havia me posicionado em alguns textos contra a forma de financiamento privado por empresas nas condições que ali estavam, né? Descumpria-se, na verdade, a lei eleitoral, porque nunca houve, por parte do Congresso Nacional, o cumprimento de um artigo que está na lei que obriga a prévia identificação pelos partidos do quanto seria gasto pela campanha dos candidatos, né? Por legenda, enfim. E isso era muito grave, porque ao não fazê-lo, o Tribunal Superior Eleitoral autoriza, então, os partidos a realizarem a eleição com aqueles recursos que acharem ou que julgarem que será suficiente.
Então, aí está um grave problema. Quer dizer, o Congresso Nacional descumpre a lei eleitoral e, automaticamente, isso transfere para o Tribunal Superior um ônus de suportar uma autorização para que os partidos políticos gastem de uma forma, dentro de um teto que pode ser, inclusive, alterado. A saída desse modelo é fundamental. O fim a extinção desse financiamento privado é fundamental por empresas, porque vai inibir o que nós estamos vendo hoje nas páginas policiais, as doações de campanha, trazendo implicações para políticos sérios, outros nem tanto, mas que coloca todos dentro de um mesmo universo, como se cometessem crimes pelo simples fato de, às vezes, fazer sugestão ou solicitar alguma doação de campanha, que poderia ser lícita. Não podemos criminalizar as doações de campanhas na sua totalidade. Então, esse é um ponto. Voltando à pergunta do doutor André, eu acho que a eleição municipal ela vai permitir, vamos dizer assim, um aprendizado para os partidos voltar ao modelo de uma política mais próxima do eleitor, porta a porta, onde o eleitor terá a oportunidade de ver o candidato, falar com ele, e isso pode ser algo positivo para os partidos e também eliminar essa necessidade de um marketing excessivo na apresentação de candidatos, que só inibe e distancia, né, o acesso do eleitor em relação, efetivamente, aos candidatos. Eu acho que isso que o professor Heleno coloca é muito importante, porque, de fato, a nossa democracia não pode ser tão cara para que nós consigamos encontrar os nossos representantes. Quer dizer, o financiamento privado por pessoa jurídica de maneira praticamente ilimitada, não é, como vinha ocorrendo, gerava exatamente um custo de democracia que não parece fazer sentido. Custo para o Estado. Né? Que é um custo para o Estado, é um custo para a própria sociedade, me parece, porque esse dinheiro acaba sendo diluído em situações que não representam um ganho efetivo, funcional para a sociedade, para a coletividade, né? Não era necessariamente um custo direcionado à educação, não é? Ou direcionado à melhoria do conhecimento por parte da população com relação aos seus representantes, aos candidatos, às necessidades. Né? Mas aí, doutor André, me permita aproveitar esse seu gancho, que eu acho importantíssimo. O que nós temos que ter em mente é que a legislação eleitoral, nós temos que mudar, primeiro, o comportamento, como fala o professor Heleno Torres, comportamento do candidato em relação ao eleitor. Esse porta a porta é importante. É lógico que em cidades muito maiores, como São Paulo, que também é um município, né? Curitiba, Rio de Janeiro, isso fica um pouco mais regionalizado, né? Vamos dizer assim, nas suas bases locais. Agora, o que a gente tem que ter em mente é que o processo eleitoral tem que mudar esse vetor. Tem que ser feita a legislação em benefício do eleitor e não do candidato. O candidato não é o destinatário do processo eleitoral. E é por isso que esse seu comentário é importante. É o eleitor que é o destinatário, é essa educação do eleitor. O eleitor tem que ter o conhecimento. Agora, será que estancar o financiamento privado, ao invés de se dar um teto para esse financiamento privado? Porque o que nós vimos? Também a legislação eleitoral foi reduzida a ponto de dar maior possibilidade àqueles que já têm conhecimento e àqueles que têm poder econômico próprio. Quem tem mais dinheiro hoje pode usar os próprios recursos como pessoa física, não vai precisar de pessoa jurídica e vai ter muito mais vantagem do que outro que tem poucos recursos. Ele vai poder utilizar praticamente 50% sozinho todo o limite dessa campanha. Mas posso fazer só um adendo? Eu até concordo, mas desde que haja um limite muito claro e uma proibição e uma lista muito objetiva de tudo aquilo que a empresa não possa ter acesso em relação ao Estado. Exato. Não possa ter acesso a incentivos, Exato. Não possa ter acesso a financiamentos de bancos públicos, não possa, aceite, portanto, o ônus
de assumir uma ideologia. Ele assume uma ideologia, a empresa assume uma Sem ideologia. exigir qualquer contraprestação. Exatamente. Né? É pelo bem do país, Sim. não é, Gisele? Então vamos também não querer tirar proveito desse financiamento. E isso implica não utilizar-se de benefícios fiscais, de vantagens que, eventualmente, Bancos de fomento. o Estado possa permitir. Exatamente. Agora, isso tudo dependeria de muitos mecanismos de controle. Aí talvez a proibição pura e simples, nesse momento, tenha acabado se tornando a alternativa mais imediata. Foram os dois extremos, na verdade, né? Nós Exatamente. saímos de uma permissividade, né? Havia uma permissão e agora há uma proibição total. É isso. E aí, realmente, assim, É de isso que repente, me encontrar o preocupa meio no termo, nosso né? sistema legislativo, entendeu? É estar sempre operando nos extremos. Nos extremos. Sempre Eu acho que as operando. eleições municipais serão um bom teste. Sim. Examinaremos, veremos se eles foram suficientes, É. não é? E como os partidos irão se comportar. Porque ficou uma situação muito cômoda. Os partidos saíram da cena política. Ficaram aqueles candidatos chamados puxadores de votos. E esses candidatos puxadores de votos, que obviamente leva para até uma outra discussão sobre o sistema proporcional, distrital, etc. Mas não importa. O que importa é que os partidos eles saíram de cena. Ficaram os marqueteiros de um lado e os candidatos puxadores de votos de outro. E isso é a própria destruição do sistema. Exato. Porque o elemento ideológico, que é aquilo que garante a identidade do candidato com o partido, fica em segundo plano. E nós não precisamos disso. O que nós precisamos é saber o que este candidato tem de propostas para mudar a realidade do seu município, do seu estado ou da nação. Qual é a atitude que este candidato terá no exercício do poder. E um poder, porque, claro, obviamente, o candidato não exerce só poder, ele exerce poder, mas também é um instrumento de controle. O legislativo, Claro. o executivo também tem esse. Então, qual é a seriedade com que esse candidato trata a coisa pública, né? Seja no controle interno, seja na forma de realizar o controle externo. Então, isso é muito importante. Tem que ser essa, né? A discussão sobre a democracia e não Isso. uma discussão sobre como acessar o poder e Interesses obter o privados, poder de né? imediato. Eu vou pedir licença aos convidados, no Gisele, para fazer um breve intervalo. A gente volta em seguida com reflexões. A reforma política é o tema do Reflexões de hoje. Eu acho que a eleição municipal ela vai permitir, vamos dizer assim, um aprendizado para os partidos voltar ao modelo de uma política mais próxima do eleitor. Nós temos atualmente 35 partidos que estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral. É muito partido político para pouca ideologia. O que, na verdade, nós estamos enfrentando aí é um sistema de fragmentação, né, dos partidos políticos, na verdade. Isso acaba sendo um problema de representação, e até porque nós não temos, né, representantes de todos esses partidos no Congresso Nacional. Como é que os senhores enxergam aí essa questão desse número tão expressivo de partidos políticos? Qual é a sua visão, professor Heleno? Eu acho que não é uma coisa ruim em termos, se você analisa pelo aspecto simplesmente objetivo de número de partidos. Nós temos um território muito grande e é perfeitamente possível você compreender o Brasil com 35 partidos. O problema é a forma como esses partidos são criados e depois como eles são administrados. E eu digo aqui administrados no sentido da relação com o Estado, da relação com o eleitor, na relação com a sociedade, de um modo geral. Então, a minha visão é que, de fato, é tão oportuno rever esse processo que, sinceramente, eu acho que, dentre todas as medidas, essa é a de maior urgência. Mas, ao mesmo tempo, não limitar o número de partidos, porque acredito até que seria inconstitucional, mas estabelecer critérios para que este partido participe do processo político. Então, eu acho que, realmente, no Brasil, uma nova lei sobre uma regra específica das condições, dos requisitos para que esses partidos possam participar dessa integração, vamos dizer assim, partidária dentro do Congresso Nacional e na vida política, é fundamental. Os partidos, na verdade, hoje, do ponto de vista interno do Congresso Nacional, têm muita força.
com relação à tramitação legislativa, quais são as leis que vão ser aprovadas, porque a maioria das leis são aprovadas em comissões hoje, não é? Porque a regra constitucional nossa é comissional. A gente tem os partidos influenciando na política do executivo, quer dizer, os partidos eles têm força suficiente para se colocarem nos cargos de primeiro escalão, que dão as diretrizes do país no poder executivo, e ainda assim a gente tem esse número que por si não é tão problemático, como dizia o Heleno, porque, veja, apesar de serem nacionais, a gente olhando outros países que têm partidos que são regionais, locais, eles têm um número de partido muito superior ao nosso, não é? Porque, de fato, nós temos já uma barreira natural que é o partido ter de ser nacional. A Argentina tem 58 só. Exatamente. Não é? Então, quer dizer, o problema não é exatamente esse. O problema é esse equilíbrio delicado, não é, entre os partidos e o poder. Isso que eu também, reforçando aqui o que já foi dito pelo Heleno, na verdade, queria aproveitar para ouvir um pouco mais o ministro. Exatamente. Eu acho que o professor Heleno pegou a veia na primeira. Por quê? O problema não é o número de partidos. De fato, até porque a nossa Constituição Federal ela estabelece que o nosso sistema é pluripartidário. Aí não tem importância. Liberdade de criação de partidos políticos com autonomia para definir sua estrutura interna. O problema é justamente esse. Criou-se, numa época, uma cláusula de barreira, uma cláusula que até hoje não havíamos experimentado. O Supremo declarou inconstitucional porque isso afetava, naquele momento, a possibilidade de manutenção e sobrevivência de alguns partidos históricos do país. Então, a gente compreende o posicionamento do Supremo na época. Sim. Só que, a partir disso, virou algo que não dá mais para conviver. Porque, com esse sistema de coligação proporcional, podendo-se ter representantes de partidos muito pequenos no parlamento. Hoje nós temos 35 partidos, 28 têm representação no Congresso Nacional, 28 pedidos de verificação de quórum, os regimentos não foram adaptados, isso atravancando o processo legislativo num mundo moderno que precisa de que essa produção legislativa atenda à modernidade, à evolução acelerada das coisas. Então, de fato, a grande necessidade que nós temos hoje não vamos esquecer cláusula de barreira, que esse nome ficou estigmatizado, essa expressão. Cláusula de desempenho, cláusula de contenção para estabelecer critérios de acesso ao parlamento. Nós agora temos na nossa legislação eleitoral um arremedo de cláusula de desempenho, que é aquela participação mínima de 10%, né? 10% de votos. Mas ainda assim teremos. Para ter uma ideia, nós parece que temos apenas 13 parlamentares que foram eleitos com os votos próprios no parlamento. O que dilui a força da democracia. E o cidadão, que este é o maior perigo, Gisele, passa a desacreditar que o princípio, o modelo democrático, seja o melhor ou mais efetivo. Isso é um perigo para a sociedade como um todo. E ele não se sente representado. Por falta de representatividade. Mas a representatividade não é a democracia. A representatividade ela é organizada por leis, mas também pela força, obviamente, da política. Entretanto, o fundamento maior é a democracia. Nós temos que colocar a democracia no ápice. Estamos em um Estado democrático de direito. Ora, é da essência do ser Estado que se impõe como democrático, né? É da essência ser democrático. Então, quando falamos de reforma política, o que nós queremos? Queremos um modelo político que evidencie da melhor forma o ser democrático do Estado de Direito que a Constituição nos oferece, não é, de forma objetiva. Então, eu acho que nós estamos em um momento fundamental, porque a reforma política é a mãe de todas as demais reformas. Não sairá uma reforma do federalismo, uma reforma da Previdência, uma reforma tributária, uma reforma agrária, uma reforma do Estado, da máquina pública estatal, sem a reforma política. Por quê? Porque estes 28 partidos,
junto com toda uma dificuldade de relacionamento, porque basta que um não concorde, já judicializa a questão política no Supremo. E nós vamos precisar de uma Constituinte? Esse é o grande problema, vamos precisar de uma Constituinte. Este é um grande desafio, inclusive, acho que de um diálogo da academia. Precisamos de uma Constituinte para isso? Nós podemos perfeitamente fazer um debate da sociedade civil com o Congresso Nacional para criar regras que não valham na próxima eleição, mas valham talvez no próximo pleito subsequente, justamente para não fique a ideia de que eles estão legislando em interesse próprio, né? Que falha não no próximo pleito, mas no posterior, né? Não no imediatamente seguinte, mas no posterior, para dar um prazo de transição, para que não fique a ideia de que eles estão legislando em causa própria. Sim. Agora, que o Congresso assuma esse ônus. Necessidade, talvez, dessa sociedade civil se manifestar, seja na forma de um referendo ou um plebiscito. Se discute a respeito disso, mas será que o caminho é por aí? Eu acho fundamental. O grande problema que nós vemos hoje é que o destinatário da norma é o autor da norma. Por isso é muito importante que se faça uma reforma política adequada às nossas necessidades, se estabeleçam regras, mas que isso venha valer para o próximo parlamento ou daqui a 1 ou 2 parlamentos. Ou, de repente, o Senado faz a norma para o sistema proporcional, já que ele é majoritário, e o proporcional faça para o majoritário. Para que não tenhamos aquela contaminação do próprio interesse. É notório que falta educação política e conscientização política também, né, André? Na verdade, a gente vê que as pessoas não se veem tão envolvidas, né, assim, nesse processo. Porque não se sente representado. Porque não está representado. Porque não se sentem representadas, porque estão vendo maus exemplos em alguns setores. E não concordam com aquilo. Agora, e está havendo também, você começa a ver uma mudança de referências, porque o vencedor está sendo aquele que faz da forma ilegal e não que consegue o êxito pelo seu esforço acadêmico. A referência para o cidadão está sendo a pior possível cada vez mais, porque ele não está representado, não é ele que... Então, temos muita coisa a aperfeiçoar. Até a participação feminina na política é outra questão. Enquanto nós estamos discutindo aí 30%, países aqui da América Latina já estão falando em paridade, né? Então, a Argentina tem 40%. 40%. Na Bolívia tem mais mulheres do que homens. E há um dado também importante, que nessa questão de proporcionalidade, você imagina o seguinte: há candidatos que sequer vão às ruas como deputados para pleitear votos, porque ele fica aguardando aqueles que carregam a maior quantidade de votos e ele mesmo ser encaminhado, ser levado de volta ao Congresso Nacional sem sequer fazer campanha política. Quer dizer, isso é uma deturpação completa. Né? Eu acho que não são 3, são 67 os candidatos que foram eleitos. 67? Parece-me que sim, são 67. Eu vou checar esse número, mas é por algo mais, obviamente, é uma distorção absurda. Quer dizer, nós estamos falando de um pouco mais de 10% do parlamento inteiro. Eu acho que são 13%. São 13%. Pois é, mais 13 grave ainda. 13%. Então, você imagine que todos os demais são carregados pelo modelo proporcional. Isso não é possível. Nós temos que romper essa situação. Ela é urgente. Eu só acho que o modelo distrital puro não seja o melhor. Por quê? Porque aí você vai também criar aquela coisa do cacique regional, alimentar essa coisa muito forte, né, do político local. Depois nós teremos outro problema maior, como dividir o Brasil em distritos. Porque isso será, então... Quem vai dividir? Quem vai dividir, né? Como vai dividir, né? Quais são os critérios? De maneira, né? Então, acho que isso vai dar tanto trabalho que é preferível trabalhar com o proporcional, mas estabelecendo critérios. Claro, aprimorar o proporcional, Exatamente. Que nós já temos experiência nisso. Isso causa também o problema da hiperpersonalização da política. Eu vou pedir licença aos convidados, o tema é bastante complexo, os desafios do Brasil são grandes, mas a gente fica por aqui no Reflexões hoje. Eu queria, então, agradecer pela participação, professor Heleno Torres, ao ministro Admar Gonzaga, pela presença, pelas reflexões. Obrigado a você que está em casa.
Se quiser rever esse programa, acesse o nosso site, tvjustiça.jus.br. Nós debatemos hoje o tema Reforma Política. Obrigada pela companhia e até o próximo Reflexões.